Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel, obra magna da literatura espírita, fruto sazonado da psicografia do Chico, que nós temos a oportunidade aqui de estudar, de examinar. Esse é o canal Raciocínios Espíritas e temos estudado capítulo por capítulo dessa obra magnífica, desse livro sensacional, não tão conhecido assim entre muitos espíritas. O capítulo de hoje que iremos estudar é o capítulo 26 desta obra, capítulo chamado Oração. Como é uma cartilha falada de temas importantes para o espírito que está prestes a reencarnar, não poderia faltar o tema da oração, que é um dos temas capitais para o sujeito aqui na Terra, embora a oração seja muito desvalorizada, seja muito desconsiderada, inclusive entre os religiosos. Na tradição religiosa, a oração muitas vezes é desconsiderada, e como na doutrina espírita, a doutrina espírita valoriza muito a ação, a atitude, afinal de contas, nós tivemos também erros crassos, erros milenares no passado de apego à liturgia religiosa, ao culto da oração excessiva, né, do falar orações prolongadas, orações que em termos de quantidade eram longas, mas que não tinha o envolvimento sentimental, a prática verdadeira legítima do coração. E isso foi um erro, né? O erro do culto exterior, um erro inclusive antigo, milenar, que nós trazemos do ponto de vista do pensamento religioso, erro que o próprio Jesus, quando esteve na Terra, combateu o chamado culto exterior, sem que o coração esteja envolvido. E porque o Espiritismo é uma doutrina que não tem culto exterior e que de alguma forma trabalha em favor do culto interno, e que as ações contam mais do que as palavras, a modificação do sujeito, a mudança para melhor, é o essencial que nós podemos fazer aqui na Terra, né? A nossa transformação interior, a nossa iluminação é o grande objetivo nosso da nossa passagem por esse mundo. Muitas vezes por causa disso, muitas vezes em função desse panorama, em função desse conceito que está certo, é um conceito espírita que está certo, todo espírita conhece, mas em função disso, nós espíritas interpretamos que a oração é de só menos importância, que a oração nesse sentido pode ser dispensada, pode ser desconsiderada, e esse é um grande erro. Esse é um erro que nós fazemos, baseado em uma interpretação de conceitos que são corretos, a ação, a iluminação, a ação do bem, a prática das boas obras, as obras contam mais do que palavras. Isso não significa dizer que a oração seja dispensável, muito pelo contrário. A depender de como nós usamos a oração é uma ferramenta poderosa, é um instrumento poderoso nas nossas mãos que pode ser usado a serviço, em benefício da nossa própria iluminação. E talvez sem ela será impossível determinadas conquistas da nossa reforma moral, do nosso aprimoramento íntimo, que é isso que a gente vai discutir aqui. Então, nós temos, nesse sentido, Emmanuel abordando o tema da oração, um tema capital, um tema importante. Não poderia deixar de faltar esse tema, que é um tema valioso, é um tema desconsiderado entre os humanos não religiosos e inclusive entre os religiosos, mas é um tema super importante ao sujeito que se encontra na Terra. O ser que se encontra na Terra e que transita por esse mundo é muito mais sujeito a perturbações e a infecções psíquicas se não tiver o amparo e a blindagem que a oração proporciona. Não é a oração dos outros em relação a nós, como a gente viciadamente aprendeu nas práticas religiosas de outros segmentos e até dentro da doutrina espírita, que é essa mania dos outros orarem por nós, os outros fazerem vibração por nós e nós não oramos, esquecendo-nos de que quem sobe a montanha é que respira o oxigênio puro. Quem carrega perfume é quem fica perfumado. Então, não se dá para terceirizar a oração. É claro que alguém que
esteja numa sintonia elevada, numa sintonia do bem, que vibre no alto e que ore por nós, essa oração tem benefícios. Mas somente terá benefícios se nós nos esforçarmos por entrar na faixa da oração que está sendo feita por nós. Do contrário, não teria esse efeito, porque não há milagres nas leis de Deus. O que existe nas leis de Deus é o fruto do esforço de cada filho de Deus para conquistar aquilo que Deus oferece a todos nós, está disponível para todos nós, mas que merece, que exige, aliás, o nosso esforço, que exige a nossa contribuição, que exige a nossa tarefa de dedicação, né? Porque nada nas leis divinas é de mão beijada, senão fruto do trabalho pessoal, do serviço pessoal que nós fazemos em torno e dentro de nós mesmos. A oração, portanto, é uma prática muito desconsiderada, é uma prática que às vezes é mal entendida como sendo apenas o recitar de determinados versos, determinadas palavras, determinados trechos ou determinados mantras como sendo a oração, mas a oração no sentido profundo da palavra, e é isso que Emmanuel vai aqui abordar, é muito mais do que isso. Esse é o propósito de Emmanuel. Cada tema desse, ele traz uma luz e uma camada mais profunda daquilo que convencionalmente se pensa. Porque todos os temas do pensamento e vida são temas conhecidíssimos. São temas conhecidíssimos, inclusive de não espíritas. São temas capitais do ser humano nesse mundo, religioso ou não. São temas que atravessam o ser humano nesse mundo. E dentro da doutrina espírita, todos esses temas que Emmanuel está abordando são temas que são abordados por outros autores espirituais. Mas ele traz uma camada profunda, ele adiciona uma contribuição profunda dele, que não se encontra em outras obras, né? Uma colaboração dele, como se ele estivesse colocando ali a pecinha dele. E também, como é o caso dessa obra, porque esse é o nosso enfoque, traz aspectos psicológicos. Porque falar que a oração sintoniza com o alto, vibra, a gente fica lá na faixa elevada, a gente já sabe isso. Um ato de elevação a Deus, dizem os espíritos, Allan Kardec, né? Qual o caráter da prece? A oração ou a prece é um ato de elevação a Deus. Na oração, a gente pode pedir, louvar ou agradecer. É um dos mecanismos básicos de uma das leis do universo, a chamada lei de adoração, estudada por Allan Kardec com os espíritos na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que são as leis morais. Está lá a lei de adoração. E a oração faz parte dessa lei de adoração. Portanto, faz parte de uma lei que não é só do planeta, é do universo. Oração, portanto, tem a ver com isso. Um professor, Humberto Roden, estabeleceu que o verbo orar está associado a uma expressão que significa abrir a boca. Os ore significa abrir a boca. Orar é abrir a boca da alma. Olha que bonito que o professor Humberto Roden coloca. Abrir a boca da alma para se preencher de quê? De divindade. Ele chega a dizer, é necessário que a alma esvazie-se do ego para se preencher de Deus. A oração também é uma espécie de ação. Se a ação é uma espécie de vibração elevada e meditação no bem, a oração não deixa de ser uma espécie de ação. Isso é super interessante. Aliás, lembro-me aqui de uma história de Tolstói, uma história famosa de Tolstói, que é contada por Joana de Ângeles na obra Lampadário Espírita, a obra é editada pela Federação Espírita Brasileira, uma obra clássica de Joana de Ângeles, na qual o capítulo se chama Arar Orando, onde Joana de Ângeles conta uma história que Tolstói escreveu de que um sacerdote soviético se encontrava na sua igreja chamando as pessoas para entrar à igreja para orar. E aí passou um mujik. Mujik é um camponês soviético. Ele passou e aí o sacerdote disse, mujik, entra na igreja para a gente orar. E o camponês respondeu, não posso, sacerdote, porque eu estou arando. E o sacerdote concluiu, fazes muito bem, porque arar é orar. Agir no bem, bater na porta e ela abrirá, buscar e achareis, isso é, fazer o bem, produzir o bem é também orar. Orar não deixa de ser uma forma de agir, de ação.
né? Em certo nível, essas coisas se misturam em uma coisa só, o que é super interessante, né? A oração foi descrita por Gandhi, Mahatma Gandhi, como a chave da manhã e o ferrolho da noite. Isso é, abre com ela e fecha-se com ela. Buda dizia que orar é falar com Deus, meditar é fazer silêncio para ouvir a resposta de Deus. Madre Teresa de Calcutá, na famosa biografia Teresa dos Pobres, ela dizia que de tudo da religião e do evangelho, o que ela mais gostava eram as orações. Era o Pai Nosso, era orar. E de toda a prática religiosa que ela mais gostava era o recolhimento da oração. Ela acordava com as missionárias da caridade às 5 da manhã para orar. Ela dizia que a oração era o alimento da alma, que fazia ela se alimentar mais do que o próprio alimento do corpo. E de fato isso confirma a doutrina espírita. O corpo precisa de alimento, mas a alma também. E a oração é o alimento da alma, é a nutrição da alma por excelência. A gente tem outras alimentações da alma, né? Uma leitura edificante, uma reflexão sadia, um silêncio interior, uma música suave que nos encante, que nos harmonize, que nos renove, uma imagem ou uma mensagem que a gente assiste num filme, etc., que nos faz muito bem. Tudo isso serve de renovação, mas de todos os mecanismos que a gente tem de elevação do pensamento, a oração é o mais famosa, é o que está mais à disposição de nós, é o recurso que a gente tem divino e é, digamos assim, o sistema, o recurso que a gente tem, que tem um poder incrível e que a gente pode realizar de mil formas, né? Allan Kardec, quando examinou a questão da oração, ele chegou a dizer que a oração é uma espécie de acesso ao mundo espiritual antes da gente desencarnar. Tem uma forma de a gente acessar o mundo espiritual. Que forma é essa? Através da oração. Na oração, eu elevo o pensamento e entro e acesso o mundo espiritual estando ainda encarnado. Pelo pensamento, eu vou para a vida após a morte, para a vida espiritual, através da oração. Eu saio da matéria e mentalmente eu acesso a vida de além-túmulo. Daí, orar, fazer da vida uma oração e ter o hábito de orar é treinar psiquicamente a acessar o mundo espiritual, para onde eu irei, mais cedo ou mais tarde, pelo fenômeno da desencarnação. Então, a oração é esse acesso ao mundo espiritual, a semelhança do que acontece no desdobramento da emancipação pela alma em relação ao corpo durante o sono, só que aí o processo é mais automático, nem sempre a gente tem consciência ou coordenação total, e às vezes a gente emancipa, sai do corpo durante o sono e não necessariamente viaja para o mundo espiritual, porque fica ali retido à matéria, vinculado às próprias paixões. Não necessariamente a gente tem essa liberdade, mas na oração a gente mentalmente acessa o mundo espiritual, né? Nas obras de André Luiz, é comum a gente observar André Luiz sempre encerrando reuniões, encerrando atividades, fazendo a oração. E uma coisa que me chama a atenção na obra de André Luiz é que toda vez que há uma oração coletiva, cada pessoa em oração, mesmo que alguém conduza falando, né, e todos acompanhando, cada pessoa acende uma lâmpada. Acende aquilo que Emmanuel chama de atmosfera psíquica, atmosfera individual, a irradiação da aura. Porque quando eu oro, é como se eu acionasse os meus melhores potenciais espirituais que eu tenho. Todos nós temos um lado nobre, um lado positivo. Na oração é como se eu acessasse essa centelha divina, esse lado nobre que eu tenho. Só que cada um de nós tem uma quantia dessa nobreza maior, mais desenvolvida ou menor, a depender do quê? Da evolução do espírito. Então a gente vê na oração coletiva várias obras, Nosso Lar, Os Mensageiros, que quando todos oram, todos acendem a sua lâmpada, mas a lâmpada tem uma intensidade maior ou menor de acordo com as conquistas de cada espírito. Claro, se eu sou um espírito muito evoluído, na oração a minha lâmpada interna, que é uma lâmpada maior, uma lâmpada de capacidade maior, estou usando a metáfora da lâmpada, tá? Uma lâmpada de capacidade maior, vai irradiar bastante. Se eu sou um espírito mais atrasado, na oração eu vou acender minha lâmpada, mas a minha lâmpada tem um potencial menor. O potencial de cada lâmpada tem a ver com as conquistas evolutivas. Mas é interessante que quando André Luiz narra, por exemplo, o mentor fez uma prece, aí tá ele todo irradiado, aí ele olha para o lado, o assessor do mentor
está também irradiando, não com a mesma intensidade do mentor, mas está irradiando a sua luz. Aí tem uma outra assessora, uma terceira assessora do mentor que também está irradiando a sua luz de acordo com o seu potencial de ação e vai, até os espíritos assim mais ainda atrasados, ainda com conflitos, mas que ao orar, libera a parte mais nobre que cada um de nós tem, no seu potencial, na sua capacidade, né? Uns já são refletores, então quando oram, liberam esses refletores. Os outros têm uma lâmpada de uma capacidade de menos watts, né? Uma capacidade de iluminação menor, mas acendem a sua lâmpada. Todos acendem. Então, os potenciais evolutivos que eu tenho, as conquistas evolutivas que eu tenho, na hora que eu oro, eu aciono eles. Eu aciono esse potencial, porque a oração, diz um grande teólogo francês, a oração é também uma espécie de exercício de educação dos meus potenciais. Exercício de canalização dos meus desejos. Ser uma criatura que deseja é inerente ao ser humano. Todos nós somos seres desejantes, como dizia Lacan. Nós desejamos o tempo todo. Todo desejo é uma espécie de apelo mental. Na oração é como se eu focalizasse naquilo que é mais nobre e canalizasse todos os meus desejos para uma concentração e uma aspiração nobre. É como se eu canalizasse e educasse, né, direcionasse todos os meus desejos para aquilo que há de mais nobre em mim e aquilo que está de mais nobre disponível para mim. Então, orar é também uma espécie de exercício de educação do desejo, de canalização do desejo. O que é que eu quero? Qual é o meu desejo? No dia a dia eu desejo um monte de coisa. Desejo coisas bonitas, edificantes, mas de vez em quando desejo coisas ruins, coisas negativas, coisas primitivas, coisas ansiosas. Eu oscilo muito. A oração é aquele momento de educação mental do desejo, canalização do desejo. O que é que Emmanuel fala sobre isso? Agora a gente vai abordar a questão de Emmanuel. Emmanuel vai dizer, aliás, é o conceito de Emmanuel que atravessa todo o livro, ele vai dizer que a mente é o espelho da alma em toda parte, o espelho da vida em toda parte. A nossa mente é um espelho que reflete. E em toda a obra ele fala sobre isso nos mais variados temas, que sempre a mente está sintonizando com algo, a depender do tema, e refletindo aquele algo, refletindo positiva ou negativamente. Ao sintonizar ou concentrar em algo, a mente reflete aquilo. É o espelho daquilo que reflete. E ao sintonizar com aquilo, sintoniza com outras mentes que estão também irradiando isso, e nós refletimos também o reflexo de outras mentes, desencarnadas ou encarnadas, porque nenhuma mente no universo vibra sozinha. Estão sempre interligados com outras mentes vibrando em nossa mesma frequência, seja a frequência positiva, seja a frequência perturbadora, temos sempre várias mentes vibrando conosco. É isso que o apóstolo Paulo chamou de uma nuvem de testemunhas, né? E então, com esse conceito que a mente é o espelho da alma, o espelho da vida em toda parte, Emmanuel define a oração. Olha a definição inicial que ele dá de oração. É interessante que muitos capítulos de Pensamento e Vida, Emmanuel define o tema com mais de uma definição. Olha a definição inicial de Emmanuel sobre a oração. Ele vai dizer o seguinte, que a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para lhe refletir a grandeza. Então, a oração é um movimento do espelho da nossa mente, da nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir a grandeza dessa esfera superior. Olha só. Então, a nossa mente é um espelho maior ou um espelho menor de acordo com a evolução dela. Quanto mais espiritualmente a gente evoluiu, mais a nossa mente é maior. A nossa mente é maior. Eu estou falando maior aqui no sentido da metáfora, tá? Ou seja, a mente, o espelho nosso espelho mental é maior. À medida que a nossa mente evolui, a nossa mente cresce. Isso é, o espelho nosso é um espelho maior. E tem capacidade de refletir mais. De refletir uma quantidade maior de imagens. Então, a depender do nosso nível de evolução, nosso nível de maturidade, a gente consegue refletir mais ou menos. É o conceito de André Luiz das lâmpadas aqui que eu citei. Então, um espírito muito evoluído, quando ora, ele tem um espelho grande. Então, ele reflete a esfera superior em maior quantidade.
e em maior magnitude, maior intensidade. Um espírito mais atrasado, ele tem também o seu espelho, mas é um espelho menor. Ele reflete, de qualquer forma, a esfera superior com a capacidade do seu espelho, de acordo com o tamanho do espelho seu. E esse espelho é o tamanho da sua mente, que diz respeito à evolução espiritual sua. O próprio Emmanuel faz uma metáfora muito interessante do Sol. Ele vai dizer que é como se fosse um espelho que a gente direcionasse para o Sol e direcionasse a imagem que vem do Sol, né, a luz que vem do Sol, para os abismos escuros onde há escuridão. Então, é uma espécie de desvio da luz solar, através do espelho, para refletir essa luz solar nos lugares onde há treva, nos lugares onde há escuridão. A oração é isso. A oração é pegar um espelho, colocar na frente do sol e desviar aquela luz solar na direção do lugar onde há escuridão. Aonde existe escuridão e treva. Olha só que bonita metáfora que Emmanuel está dizendo aqui, está falando. O sol aqui é a metáfora para Deus e o espelho é a metáfora para as nossas mentes. A gente reflete a semelhança de um espelho. Emmanuel também cita o fenômeno da oração como uma força psíquica da natureza. Uma força psíquica na natureza. E aqui, quando ele começa a desenvolver o conceito de oração, me chama a atenção, porque parece, quando ele descreve isso, que é uma espécie de princípio do prazer de Freud, quando a gente vê a teoria do princípio do prazer de Freud, que é uma teoria materialista, tá? Mas que Freud dizia a respeito do princípio do prazer, que é Eros, que é uma espécie de força vital que está presente em tudo, né? Se a gente for olhar como Emmanuel descreve a força psíquica da oração nos fenômenos da natureza e nos campos mais variados da natureza, lembra um pouco esse princípio do prazer, o Eros, de Freud, que é a libido na visão freudiana. Por quê? Porque Emmanuel vai dizer que nos irracionais, nos seres irracionais, nos seres chamados inferiores ou irracionais, nos irmãos menores, a oração está em forma de desejo. E todo desejo é um apelo mental. Em uma outra obra, Fonte Viva, em uma mensagem chamada A Oração do Justo, Emmanuel vai dizer que o verme que se locomove na Terra está apelando mentalmente para melhores possibilidades de locomoção. A lagarta que rasteja para mais tarde se transformar em borboleta está realizando um apelo mental ao universo para mais tarde voar. E aí ele cita vários outros fenômenos. A ave que rompe a casca do ovo na qual se encontra está pedindo mentalmente ao universo melhores possibilidades de voo e de locomoção. E assim ele cita vários exemplos. No livro Pensamento e Vida ele também cita alguns exemplos. Ele vai dizer que a força da oração no oceano aparece no fenômeno das marés, onde há um apelo do oceano para a renovação do próprio oceano. Olha só. E ele fala da fototaxia nas plantas, né? Aquele fenômeno das plantas que realiza a fotossíntese, que é o movimento das plantas de voltar-se para a direção da luz do sol, né? Aquele fototropismo, onde através da fotossíntese as plantas se voltam para o sol para receber ali a iluminação solar, né, a luz solar, a fim de realizar a fotossíntese, né? Aliás, parêntese, Joana de Ângeles, nessa metáfora da fototropia, né, da tropia das plantas na direção do sol, vai dizer que a semelhança das plantas, a criatura humana também tem uma tropia. Só que em vez de ser a fototropia, a fototropia das plantas em direção do sol, a heliotropia, é a fototropia divina, que ela chama de deotropismo. Deotropismo é o tropismo divino, o tropismo de Deus. Deotropismo, diz Joana, que é a tendência das nossas mentes voltar-se para a luz divina, né, para a fonte divina de onde irradia as grandes capacidades. E como é que a gente se volta? Normalmente através da oração a gente se volta. Nós somos, como diz ainda Joana em uma outra obra, lucigênitos, da luz gerado e ao mesmo tempo somos luz. Se somos da luz gerado, somos luz também. Lucigênitos, e temos uma antena transceptora, uma antena que capta e também envia mensagens, né? Então, super interessante esses conceitos, essas considerações. Emmanuel vai dizer ainda no capítulo 26, oração, que
A oração está presente no animal como instinto de curiosidade. O instinto de curiosidade é o apelo do animal a melhores formas de inteligência para entender as coisas. No fundo, é o desejo na curiosidade animal, é o desejo do psiquismo animal de desenvolver a inteligência, e com a curiosidade ele está ensaiando os primeiros passos da futura inteligência que vai despontar na fase hominal, na entrada desse psiquismo animal na vida hominal, na vida humana, na humanidade, mas é no instinto de curiosidade que ele está ensaiando as primeiras formas de inteligência mais elaborada, inteligência mais racional humana, e que ao agir com o instinto de curiosidade, no fundo ele está fazendo uma rogativa, ele está realizando um pedido, ele está fazendo um apelo mental inconsciente para desenvolver mais inteligência, para aprimorar o seu senso intelectual, que vai aprimorar. Então, veja que em tudo há apelos mentais, há desejos, pede e obtereis, como diz o Evangelho. E aí, Emmanuel vai dizer que no homem, a oração se manifesta na concentração. Toda forma de concentração no ser humano, quando a gente para e concentra, a gente está fazendo a oração. Mesmo quando a gente não é religioso, mesmo quando a gente não está sendo... não está mentalizando nada religioso, naquele momento que a gente concentra, a gente está elevando o pensamento, a gente está sintonizando, especialmente quando a gente concentra em uma coisa nobre. Toda concentração é uma espécie de oração no ser humano. Daí, o pianista, antes de sentar, ou quando senta de frente do piano, e antes de começar, antes do sinal do maestro para começar o concerto, onde ele vai tocar ali com a orquestra, ele para, concentra, mesmo que ele não seja religioso, mesmo que ele não saiba, ele está fazendo uma oração. Essa concentração. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que no ser humano, a oração se manifesta em toda a concentração natural, antes de qualquer edificação humana. Qualquer atividade humana que seja para edificar, qualquer tarefa humana que seja construtiva, qualquer atividade humana que seja construtiva, antes disso, a concentração que o ser humano faz é uma espécie de oração. Parêntese, houve aqui no Brasil um estudioso muito interessante, não muito conhecido, mas muito bom, chamado Palhano Júnior. Palhano Júnior era um grande estudioso espírita, se não me falha a memória, do Espírito Santo, de Vitória. E nós tivemos a oportunidade de ler alguns livros e de conhecer Palhano Júnior ainda quando ele estava encarnado na Terra. E Palhano Júnior tem algumas obras, especialmente Trans e Mediunidade e outros, inclusive o conceito dele de varredura mediúnica é muito interessante, mas não é o foco aqui, não é o tema aqui. Palhano Júnior, ele defendia uma coisa muito singular, muito específica dele, do autor, né? Mas que vale a pena a gente pensar, a gente refletir sobre o que é que ele queria dizer. Ele achava que antes da gente orar, a gente deveria fazer um exercício de concentração primeiro, uma espécie de meditação, tirar as preocupações da mente, silenciar a mente por um pouco antes, esvaziar o pensamento, esvaziar o raciocínio, né? Tentar respirar profundamente, né? Concentrar primeiro, para só depois de fazer uma espécie de asserenamento e de limpeza psíquica, aí sim, elevar o pensamento através da oração. Ele defendia que esse relaxamento, esse recolhimento, essa concentração deveria vir antes e depois a gente orar, para que a oração tenha uma efetividade maior, tenha uma substância maior. Super interessante esse conceito do Dr. Palhano Júnior, que vale a pena a gente aqui considerar. Emmanuel cita alguns exemplos no ser humano. Ele vai dizer, o professor que está concentrado preparando a aula, sem saber, ele está em oração. O médico fazendo uma análise daquilo que ele vai realizar e pensando nas possibilidades diagnósticas e na possibilidade de intervenção cirúrgica ou clínica, intervenção específica, ele está em oração sem saber. O administrador, diante do programa que ele vai executar e que ele está ali preparando, elaborando, ele está em oração sem saber. E Emmanuel também cita o engenheiro que está estudando a planta de uma obra que ele vai realizar, estudando a planta e analisando a planta de uma obra, calculando e fazendo análise e pensando ali, ele está em oração sem saber. Então a oração não é só uma prática religiosa.
toda concentração e elevação de pensamento para alguma coisa nobre é uma espécie de oração, mesmo sem o sabermos. É claro que quando a gente mentaliza e pede ajuda, e claro, na doutrina espírita, quando a gente tem ciência que ao orarmos a gente aciona os bons espíritos que são os intermediários de Deus para com a criatura e que atendem à prece em nome de Deus, é claro que essa sensação, essa noção de não estar sozinho e de estar acionando as entidades superiores, as entidades espirituais bondosas, pode ajudar ainda mais e pode potencializar ainda mais o efeito da prece. Ou melhor dizendo, pelo menos pode nos dar aí uma percepção maior e uma condição maior de receber os benefícios da prece. Porque a prece não é para dizer a Deus aquilo que ele já sabe. Porque Deus já sabe. Tem gente até que não ora dizendo, mas Deus já sabe. Deus já sabe por que eu vou orar. Mas a prece não é para dizer para Deus aquilo que ele já sabe. A prece não é para lembrar a Deus, porque talvez Deus seja tão velho que já está cochilando. Não, a prece não tem esse objetivo. A prece, primeiro, tem o objetivo de a gente fazer reconhecer aquilo que a gente precisa. Ao a gente pedir alguma coisa a Deus, a gente está reconhecendo, então, uma atitude de humildade. Depois, a prece está preparando a gente para a gente se abrir a fim de a gente ter condições de receber ajuda. Pense num paciente que é drogado, um paciente que é dependente químico, um paciente que tem problema com dependência química. Pense aí nesse paciente. O paciente tem dependência química, tem um problema químico, tem uma dependência com droga, toxicomania, uma dependência, né, de alguma substância química. E aí um psiquiatra vai até ele, eu vou te ajudar, vou passar remédio, tô aqui passando na sua casa porque eu quero lhe ajudar, vou lhe passar um remédio, vou lhe prescrever aqui, vou lhe recomendar isso, aquilo, outro. Se necessário, a gente interna você numa clínica, propõe algum tipo de terapêutica e o paciente diz assim, mas quem foi que ele chamou? Quem foi que ele chamou aqui? Quem lhe disse que eu tô precisando de ajuda? Quem lhe disse que eu quero ajuda? Quem lhe disse que eu preciso de ajuda aqui pra alguma coisa? Não quero não. Sai fora. Eu não quero não. Não desejo sua ajuda não. Não quero ajuda. Tô bem. Eu nem acho que eu preciso de ajuda. Eu não acho que eu necessite de ajuda nenhuma. Não quero não. Muito obrigado, mas eu não pedi a sua ajuda. Não pedi nada a você. Então não sei porque você tá se intrometendo e tá querendo me ajudar em uma coisa que eu nem acho que eu preciso de ajuda. Dá pra ajudar esse sujeito? Dá para auxiliar? Não dá. A oração é a mesma coisa. A oração não é para dizer a Deus aquilo que ele já sabe. A oração é para a gente se colocar na condição de ajuda. Para a gente estar em condição de receber ajuda. Agora é diferente do paciente que vai ao psiquiatra e diz, doutor, eu tô com problema de dependência química, eu tô viciado em drogas, eu tô com um problema sério de toxicomania e eu gostaria da ajuda sua terapêutica para eu conseguir sair da dependência química. Olha como é diferente. A prece é esse apelo. É esse apelo. Então, para Deus, não é uma coisa para falar para Deus, para convencer Deus, para tapear, ludibriar Deus, Deus me dê isso, porque senão eu dou isso de volta. A prece é para a gente ter a humildade de reconhecer, a gente entrar em contato com isso, a gente se abrir para ajuda e a gente estar em condição de receber ajuda. Além de, é claro, elevando o pensamento ao alto, a gente está em sintonia com o alto, fica mais fácil do alto nos ajudar. Então, tem tudo isso, né? Agora, claro, Emmanuel, ele enfatiza muito no capítulo a questão da necessidade da oração estar associada com a prática, ou seja, o desejo de fazer o bem, o desejo de melhorar, o esforço de estar melhorando no dia a dia. Na hora que eu paro para orar, para fazer uma prece, para elevar o pensamento, essa elevação do pensamento, essa oração tem uma força maior. Por quê? Porque eu estou me esforçando por viver aquilo. Eu não estou dizendo aqui de uma pessoa santa, de uma pessoa totalmente resolvida, não. Mas pelo menos o esforço de se melhorar. O que é que acontece? No momento da prece, eu me elevo mais, porque tem um sabor de verdade, de sinceridade de sentimentos, de desejo de se elevar realmente. Se eu não me esforço em me elevar no dia a dia, não é a prece sozinha que vai me elevar. Então a oração tem a ver também com o desejo de uma prática boa, uma prática positiva. Por quê? Na obra Nas Voragens do Pecado, nós iremos ver, por exemplo, a rainha da França, Catarina de Médici, uma das responsáveis pela chacina da noite de São Bartolomeu, a morte inclemente de inúmeros protestantes franceses que foram dizimados em pleno solo da França, em Paris e em outros, agosto de 1572. E na obra Nas Voragens do Pecado, nós vamos observar Catarina de Médici entrando num santuário religioso católico, orando a Deus e pedindo a Deus ajuda para continuar matando.
para continuar fazendo aquilo que ela achava que era a vontade de Deus, que era dizimar os protestantes. E aí a obra descreve que a oração dela não tinha uma força que não saía nem do telhado da casa onde ela estava orando, do templo onde ela estava. A oração dela não atingia nem fora da casa. A irradiação mental dela não tinha força. Por quê? Porque estava associada com uma prática hedionda, com uma prática negativa. Então, a oração também está associada com edificação humana, como diz Emmanuel, né? Edificação humana ou espiritual, uma edificação positiva, uma edificação, me perdoe a redundância, uma edificação edificante. Essa é a proposta da oração, e que tem a ver com o propósito de Emmanuel, né? Não é por outra razão que o final do capítulo de Emmanuel, o final do capítulo Oração, é muito interessante, porque a frase que eu destaco aqui desse capítulo é a seguinte. Olha o que Emmanuel escreve. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Vou ler de novo. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Ou seja, o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu não é a mediunidade. O mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu não é o transe espiritual. Não é a saída do corpo através da viagem astral. O mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu é a oração. Porque no intercâmbio espiritual, os céus descem à terra, mas isso não quer dizer que a terra está na sintonia do céu. Tá? Os céus, por misericórdia, vêm até nós. Os espíritos bons vêm até nós, mas isso não quer dizer que a gente está na faixa, na sintonia deles. Eles vieram por misericórdia. O fato de Sheila, de Bezerra de Menezes, de André Luiz ou de outro espírito nobre se manifestar em minha mediúnica, não quer dizer que eu estou no nível deles, não. Quer dizer que eles vieram por misericórdia. O difícil é eu elevar-me para estar na sintonia deles. A oração é o mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 26 da obra Pensamento e Vida, obra magna da literatura mediúnica, obra-prima, uma das obras-primas do espírito Emmanuel, que deixou esse legado para nós. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.